Olá, eu sou Evandro Lemos e tenho essa incrível missão de apresentar a vocês o podcast Diferenças que Somam. Já quero começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou branco, tenho 1,77 m de altura, uso óculos de grau, também tenho barba e uso cabelo raspado. Bom, esse podcast é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho do Estado do Espírito Santo para valorização de profissionais com algum tipo de deficiência. Bom, eu tô aqui com a Raíssa e com o Valdeci, que já vou apresentar a vocês e vou já começar falando sobre o tema. Quais são os principais desafios do mercado de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência? E já vou começar com a Raíssa, né, Valdeci? As mulheres primeiro, né? Para ela se apresentar, falar um pouquinho de quem ela é e para a gente começar o nosso podcast. Eu sou a Raíssa Kinushi, também conhecida como Raíssa KL nas redes sociais. Sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo castanho, eles estão lisos, repartidos no meio. Estou usando um óculos de sol todo preto. Estou usando uma blusa rosa de manguinha. Estou usando um colar dourado com símbolo da psicologia e uma pedrinha vermelha na base. Estou de pulseiras, uma dourada no braço esquerdo e outras 4 coloridas no braço direito. E estou usando brinquinhos dourados. Valdeci? Meu nome é Valdeci Nogueira da Silva, sou conhecido também como Corredor. Sou moreno, pardo, né? Cabelo cortado bem baixinho, estou usando um relógio social, uma camisa azul, uma calça jeans, um sapato preto. Raíssa, qual a sua especificidade? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou uma mulher cega. Eu fiquei cega há 14 anos atrás, né? E hoje convivo muito bem com a minha cegueira e com a minha especificidade. Valdeci, você conta um pouquinho pra gente. Então, igual ela falou que perdeu a visão já, né? Já de idade, mais ou menos assim. 14 anos, né? Isso. Eu perdi uma visão com 9 meses de idade. Então, posso dizer, 53 anos e meio atrás, né? Perdi uma visão, então enxergo com uma, né? E me sinto muito bem no dia a dia. Claro que a gente é visto como pessoa diferente, ou por algumas pessoas como talvez coitadinho, mas eu não me sinto um coitadinho, eu sou igual a todo mundo, estamos aí, né? A nossa vida aí vencendo dia a dia. Você é um atleta, né, Valdeci? A gente vai contar isso um pouquinho mais lá na frente, mas você é um atleta de alto rendimento, inclusive. Sim, posso dizer que sim, né? Eu não me sinto lá aquele atleta, mas a gente tem a história, né? E vamos construir mais história aí pela frente aí, com fé em Deus. Legal. Raíssa, conta um pouquinho da sua história, de quando você descobriu, como foi esse processo, né? Você não nasceu cega, né? Foi depois de um tempo, então Sim. como é que foi isso tudo pra você? Eu nasci com glaucoma. Aos 20 dias depois do meu nascimento, eu fiz a primeira cirurgia de glaucoma. A partir disso, eu tive uma infância normal, como qualquer outra criança. A cegueira, ela veio quando eu tinha 19 anos de idade, e ela veio por decorrência de um erro médico. Isso já faz 14 anos. E nesse período você já estudava, trabalhava, como era? Sim, nesse período eu já estudava, já estava na faculdade, na verdade. Estava cursando psicologia, né? Atualmente eu sou psicóloga, mas na época eu tinha iniciado o curso. E um detalhe também é que eu sou usuária de prótese ocular também. O meu olho direito, ele é uma prótese ocular. E essa prótese eu uso desde os meus 13 anos de idade. E nesse período da faculdade aí, você precisou trancar ela, seguiu, como foi? Sim, precisei trancar, sim. Depois que a cegueira chegou na minha vida, e chegou de forma muito abrupta, por assim dizer. Enfim, foi um erro médico, né? Então, assim, eu jamais esperei que eu ficaria cega.
Mas aconteceu, e a partir disso eu tive que readaptar toda a minha vida. E uma das coisas que eu tive que fazer foi trancar a faculdade. Precisei trancar o curso para reconstruir, né, por assim dizer, toda a minha vivência e me adaptar à cegueira. Foi isso. Valdeci, você foi bem... Nasceu, né? Como é que foi essa história aí no decorrer? Os seus pais, seus familiares? Então, eu com 9 meses de idade, posso dizer que eu perdi, né? Já nasci, pode-se dizer. Eu com 9 meses de idade, a gente morava no interior, né? 1970, né? Há mais de 50 anos atrás. Então, os recursos médicos não eram igual é hoje, né? Hoje, quem mora no interior tem carro que traz paciente aqui na capital para buscar recurso melhor. E na minha época não tinha isso. Então, eu sofri meningite, né? E na qual eu quase vinha a óbito, né? E então eu fui tratado lá com os recursos de lá mesmo. E aí foi que eu perdi uma visão, entendeu? E aí na minha infância, sempre eu aprendi a conviver eu mesmo, né, com isto, mas eu fui impedido de estudar na minha infância, né? Eu fui impedido de estudar. Então, a gente não tinha aqueles tratamentos especiais igual hoje, né? Professor especializado, escola adaptada. Então, a gente não tinha. Então, na qual eu fui impedido de estudar e fiquei um bom tempo, né? E vinha concluir meu estudo agora, já adulto, né? Tem uns 8 anos, 10 anos, acho que eu concluí meu estudo, entendeu? Então, eu tive ali um bom intervalo sem estudar, mas concluí meu estudo, já fiz vários cursos, entendeu? E estamos aí. Sim. Raíza, dentro do dia a dia de vocês, qual é o maior desafio? O maior desafio, sem dúvida, não sei se o Valdeci vai concordar comigo, mas é lidar com o preconceito, com a discriminação das pessoas, que a gente sofre isso diariamente, né? São as barreiras, são barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente enfrenta no nosso cotidiano, sejam elas atitudinais, que na minha concepção, assim, são as piores que tem, assim, das pessoas julgarem a gente como inferiores, como os coitadinhos, né, como o Valdeci tinha até comentado, das pessoas acharem que a gente é tudo de pior. Então, assim, esse para mim é o maior desafio, ter que lidar com isso diariamente. E para você, Valdeci, quais são os maiores desafios do dia a dia? Eu vou no segmento que ela falou, preconceito, dia a dia. A gente não precisa ir muito longe para ver que a gente não tem aquele tratamento igual deveria ser. Hoje, a gente anda por aí, dificilmente você vai encontrar uma calçada cidadão, né? Quando tem uma calçada com certa determinada marcação, você encontra um poste com a placa de indicação, nome de rua, entre a direita, né? Uma propaganda. Está simplesmente no local do deficiente passar, tanto com a cadeira quanto o visual, né? Então, você vai olhar a calçada cidadão, não tem. Como o cadeirante vai subir numa calçada dessa para andar, supostamente, na calçada cidadão? Então, para mim, falta muita coisa a ser feita, né? Ser adaptada. Está feito, né? Tem que adaptar, né? Inclusive, no nosso estado, nós tivemos competições paralímpicas, não foi possível fazer por falta de acessibilidade. Não precisa, tanto na capital quanto no município, Cariacica, Vila Velha. Então, tem alguns lugares que tem, mas vou dizer aí 40%. Ainda falta muita coisa para melhorar, entendeu? E, igual ela falou, há tratamento com diferença, entendeu? Às vezes a pessoa olha pra gente, não comenta, não fala com a gente, mas comenta com o outro. Eu ando sempre de óculos escuros, não tem nada contra a minha deficiência. Para mim, eu sou normal, igual os demais. Mas a gente vê que chama atenção, entendeu? Eu não uso prótese igual ela, né? Já foi até me oferecido, né? Eu achei melhor não colocar. É do meu eu mesmo, entendeu? Então, pra mim, tá de boa. Eu me sinto normal, igual a todo mundo mesmo. Eu concordo com o Valdeci. Eu acho um outro ponto, assim, que a gente não tem nem como não falar sobre a inacessibilidade e a exclusão, né? Porque se não há inclusão, o que resta pra gente? A exclusão.
Então, assim, a questão da calçada cidadã foi um ótimo exemplo também, porque, cara, as cidades deveriam ser feitas para todas as pessoas. Só que as cidades não são planejadas para todas as pessoas. Por quê? Porque não são planejadas, por exemplo, para nós, pessoas com deficiência. E quando há uma calçada cidadã, é exatamente isso que acontece, que o Valdeci comentou. É uma calçada que tem lá o piso tátil, por exemplo, mas quando a gente vai transitar por esse piso tátil, a gente se depara com uma placa. A gente vai, né? Isso acontece muito com uma pessoa cega, total como eu, assim. E muitas das vezes, né, quando uma rua é menor, tem carro estacionado. Tem carro, E exatamente. aí é um movimento de educação que tem que ser feito até com a sociedade, né? Uhum. Às vezes tá um pouco adaptado, não tão adaptado como vocês falaram, mas... E o pouco que está adaptado, as pessoas vão lá ainda e fazem isso, estacionam um carro na calçada. Ou seja, impede uma pessoa que é usuária de cadeira de roda de passar e dificulta ainda mais a vida do cego, da pessoa com deficiência visual. Então, assim, ou seja, as cidades ainda não são planejadas para todas as pessoas. E isso tem que mudar. As cidades têm que ser acessíveis. Porque, caso contrário, a gente vai permanecer assim, encontrando essas dificuldades, encontrando essas barreiras arquitetônicas todos os dias. E cansa. Chega uma hora que cansa. A gente já está cansado. A gente quer uma cidade mais acessível. A gente quer mais acessibilidade em todos os lugares. A gente quer uma verdadeira inclusão. Na opinião de vocês, qual seria aí o ponto de melhoria para estudo? O ponto de melhoria seria, primeiramente, conscientizar as pessoas. Trabalhar a questão da acessibilidade atitudinal. Ou seja, a acessibilidade atitudinal combater, seria, assim, a solução para combater as barreiras atitudinais. Né, que aí seria trabalhado o quê? O combate ao preconceito, o combate à discriminação. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é conscientizar a população também sobre as nossas necessidades, sejam elas relacionadas à acessibilidade e sejam elas também relacionadas à inclusão, porque é o que a gente precisa. A gente precisa de quê? De mais igualdade, de mais inclusão e de mais acessibilidade. Para mim seria isso. Valdeci, quer contribuir com alguma coisa? A gente sabe que nunca vai chegar a 100%, mas pode melhorar. Como ela falou, fazer mais investimento, entendeu? O poder público, investir mais. A gente anda em calçadas por aqui, é intransitável a pessoa com cegueira total. Porque para mim eu já encontro dificuldade. Imagina uma pessoa que não enxerga nada, entendeu? É piso irregular, igual eu vou treinar por aí, eu tenho que andar com muito cuidado para não torcer o pé, para sofrer uma lesão. Então, no caso dela, é pior ainda, né? Então, a prefeitura, ou o estado, tem que trabalhar, tirar poste no meio da calçada, tirar placas, né? Colocar tampa de bueiro que pessoas roubam para vender. Você vai passar, entendeu? Tá sem tampa. Então, fica difícil, cara. Mas a gente sabe que não vai chegar a 100%, mas pode melhorar. Ô, Raíza, você é psicóloga, né? Sim, sou psicóloga. Como é que funciona o seu dia a dia dentro do consultório ou onde você trabalha? Sim. Enquanto psicóloga, eu já trabalhei em clínica, já trabalhei no meu consultório particular. Atualmente, o meu consultório particular é no meu escritório, que eu construí na minha casa mesmo. E, assim, para mim foi até muito mais acessível ficar em casa, trabalhar de casa, fazer as minhas consultas em casa. Então, assim, como a psicologia abre esse viés para a gente poder atender em home office, para mim foi, assim, uma alternativa maravilhosa. Então, assim, hoje eu faço meus atendimentos em casa mesmo, atendo as pessoas na modalidade online e amo psicologia, embora não seja a única coisa que eu faça no dia a dia. Né? Além de psicóloga, eu também sou influenciadora digital e também sou empreendedora. Trabalho com consultoria em acessibilidade. E amo tudo que faço. Sou muito feliz por tudo que faço. Valdeci, como é o seu dia a dia na empresa que você trabalha? Meu dia a dia começa cedo.
Às vezes começa 4 horas da manhã, né? Porque a gente tem que treinar fuso horário, né? Então, eu sou contratado como auxiliar de esporte pela empresa metalúrgica, né? E minha carteira é assinada como auxiliar de esporte. Então, ela me contratou, me dá todos os benefícios que um funcionário tem o direito, né? Tanto plano de saúde, como de alimentação, passagem. Então, ela me dá passagem para mim treinar, para mim ir para o trabalho, voltar para casa, 3 passagens por dia. Então, o meu dia a dia hoje, atualmente, eu treino, faço academia e auxilio os meninos na canoa havaiana, aqui na Curva da Jurema. Então, eu estou dentro da minha área, né? Tanto no atletismo, quanto na corrida de rua, que são provas de fundo, entendeu? Então, meu dia a dia é esse. E como é que funciona assim? A empresa é uma metalurgia e você é cedido para outra área? Como é que funciona? Então, a empresa que me contrata, que me paga, é uma metalúrgica. Como ela não tem suporte de acessibilidade para estar suportando os funcionários PCDs com deficiência, ela empresta a gente para instituições filantrópicas, né? Na qual a gente fica fazendo serviços tributários dentro da empresa, ou tributários, né? Dentro da empresa, burocrático, né? A gente faz office boy e tal. Então, eu fiquei um bom tempo em uma instituição fazendo esse tipo de serviço. Agora eu estou locado aqui na base, aqui na Praia da Jurema, trabalhando na canoa havaiana com os meninos, auxiliando os meninos. E falando de esporte, você é um atleta, né? Como é que o esporte chegou na sua vida? A história é longa. O esporte chegou na minha vida do nada. Eu, trabalhando em uma determinada empresa, eu sofri um acidente, na qual eu sofri recálculo em 3 vértebras. Eu fiquei em média de 6 meses praticamente vegetando e sofri recálculo, aí entrou hernia de disco, distúrbio medular óssea, derrame articular meniscal, foi uma ventania. Como eu fiquei 4 anos afastado, impossibilitado, né, de poder exercer minhas funções, eu comecei a caminhar, né? Aí eu caminhava 1 quilômetro, corria 500 metros, depois comecei a correr 1 quilômetro, depois comecei a correr 2 quilômetros, e foi assim. Aí eu fui convidado para fazer parte do Grupo Fiel, do Paradesporto de Vitória. Era atletas paralímpicos, na qual comecei a fazer competições de pista e campo, na qual atuo como dardo, disco, peso, 100 metros, 1.500 metros, 200 metros, revezamento. E como eu já tenho um pouquinho de idade, prova de velocidade para mim se tornou um pouquinho mais difícil, porque se eu fazer uma prova de 100 metros, eu bater 12 segundos e alguns centésimos, o pódio é um pouquinho difícil de pegar, então tem que bater com 11 segundos 100 metros. Aí eu fui para corrida de rua, corrida de fundo, né? Provas acima de 5 km, na qual comecei a correr 5, gostei, fui para 10, fui para 16, fui para 21 e cheguei a fazer maratona de 42 quilômetros. Agora, a minha intenção agora, o meu desejo, na qual eu já tenho pódio de todos, eu tenho pódio tanto de dardo, disco, peso, do sudeste do Brasil, estadual, 100 metros, 1.500 metros, 5 de areia, 2 anos seguidos, fui campeão. 5 km, né, que fala 5.000, 5 km, né? Então, eu fui 2 anos seguidos, na qual agora só falta para mim o pódio da ultramaratona, é o que eu quero atingir, esse é o meu objetivo, atingir uma prova acima de 50 km. E esse troféu que você trouxe aí pra gente? Então, O que significa? Então, esse troféu aqui foi de uma maratona, né? Isso aqui significa uma vitória imensa que você nem imagina, porque essa prova desse dia foi muito difícil, com chuva, muita chuva. Então, do 30º km até o 42, foi difícil para mim concluir. Mas, como eu estava bem treinado, entendeu? Corpo, mente e alma, né? Sem um foco ali, sem a concentração, a gente não consegue. E eu consegui atingir meu objetivo. Peguei 2º lugar no pódio nos 42 km. E esse 2º lugar foi em alguma categoria? Sim. Categoria PCD, né? A categoria PCD, às vezes as pessoas, PCD, tem facilidade. Não tem facilidade, porque eu puxei até o 30º km andando a 4,50, 5,19 por 1, né? Quando a gente fala 4,50, 4 minutos e 50 segundos por km rodado. Então a gente liga o GPS e a gente vai sabendo o tempo da gente. Ou então tem as informações
das placas na pista. Então, você olha o cronômetro ligado, você sabe quanto você está gastando. Faz a soma, você sabe quanto está seu pace por km. Então, eu até o 30º, eu andando a 4,55,19, foi muito bom. Mas como teve um contratempo, o tempo estava frio, chovendo e tal, sofri uma câimbrazinha na panturrilha, então meu pace aumentou um pouquinho. Mas não foi tanto, até então, que eu cheguei ao pódio em segundo lugar. Então essa é a corrida mais conhecida aqui no Espírito Santo como Capixaba de Ferro. Capixaba de Ferro. 42 quilômetros. 42 quilômetros. Agora, meu objetivo é atingir de 50 para 100 quilômetros. Aí vai depender, pintando a oportunidade, assim, a gente sabendo com uns 8 meses, um ano antes, para a gente começar a trabalhar o psicológico, física, né, o físico, para poder a gente chegar, fazer uma alimentação adequada, para poder a gente chegar e fazer bonito, entendeu? Não ter esse contratempo que eu já tive de sofrer uma cãibra. Foi na qual que eu procurei, né, um profissional da área, nutrólogo e uma nutricionista esportiva, na qual me orientou. Simplesmente alimentação, remédio nenhum, entendeu? Simplesmente alimentação, mudar o hábito alimentar. E no percurso, mudar o hábito de tomar água, só isso. Raíssa, como você vê o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? O mercado de trabalho escasso, dificultoso. Assim, é um mercado de trabalho... O mercado de trabalho ainda é excludente. Embora existam, assim, várias e várias campanhas, né, de incentivo às empresas, a gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece. Embora também exista uma lei, que é a lei de cotas, né, para incentivar, para fomentar que as empresas contratem mais pessoas com deficiência, a gente sabe que isso também não é uma realidade. Essa lei muitas vezes não se cumpre. Empresas, assim, acabam sofrendo multas milionárias por não cumprirem essa lei. E, assim, esse é o mercado de trabalho. Mas, óbvio, né? Isso pode mudar. Isso pode mudar a partir do momento que empregadores forem mais conscientizados da importância de levarem pessoas com deficiência, de contratarem pessoas com deficiência para o seu corpo de funcionários, né? Por assim dizer. Isso, todo mundo sai ganhando com isso, né? As empresas, a própria pessoa com deficiência, por ser incluída ali naquele ambiente, né? Os colaboradores, os colegas de trabalho ganham também por passarem a ter contato com a diversidade, porque eu acho que é isso que é vida, né, gente? Isso que é conviver em sociedade, é você ter contato com várias e diferentes pessoas. Acho que seria isso, assim, esse é o maior desafio, a maior dificuldade e o que eu vejo ainda de barreiras que existem no mercado de trabalho. E a gente falou sobre acessibilidade, né? Como que essa falta de acessibilidade impacta aí no mercado de trabalho? Assim, impacta de várias formas diferentes, né? Porque, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que não havia acessibilidade nem para chegar no local de trabalho. Só para você ter uma ideia, assim. Aí, como acontece, né? Como assim, né? A pessoa com deficiência vai trabalhar e ela chega no local de trabalho dela, na empresa, e tem uma calçada com um buraco gigante. Como essa pessoa vai entrar na empresa? Como essa pessoa vai se deslocar com segurança até o local de trabalho dela? Então, assim, fora a questão da inacessibilidade, das barreiras arquitetônicas, tem também a questão do capacitismo que a gente acaba sofrendo dentro do próprio local de trabalho. Seja lá que função que a gente esteja exercendo ali, né? Tem colegas que vão te olhar do tipo, não, você não é capaz para isso. Não, peraí, você é uma pessoa cega? Como assim você vai fazer o atendimento do público? Como assim você vai fazer um relatório? Eu já passei por isso, sabe? Então, assim, eu falo com muita propriedade, porque eu já sofri esse tipo de discriminação no local de trabalho. E assim, dói muito e sei lá, eu acho que isso precisa ser mudado com urgência. A cabeça das pessoas precisa mudar, a nossa sociedade precisa mudar, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não podem mais ter esse tipo de pensamento limitante, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Valdeci, você acha que existem muitas oportunidades no mercado de trabalho ou não? O que você acha? É igual a amiga que falou, as oportunidades aparecem, né? Só que
a acessibilidade é bastante precária. Quando a gente consegue entrar na empresa, não vou dizer que todas as empresas, até a empresa que te contrata como PCD, né? Na hora que você chega lá, você tem que fazer o que todo mundo faz. Aí, então, você é igual a todo mundo, né? É cobrado. Então, e na hora, até o salário são diferentes. Que eu já fui chamado em empresa, hospital, não vou nem dizer nome não, né? Vou falar só. Eu fui chamado para trabalhar como ajudador. Nunca tinha visto falar nessa função. Eu conheço como um office boy, né? Auxiliar, ajudador. Aí, tudo bem, indaguei. Aí o salário era bem inferior, ou seja, era um salário mínimo. Então, em cima de um salário mínimo, vem um desconto, né? Passagem, quem não tem um passe livre, né? Desconto, vai usar a AVT, o Vale Transporte. Então, tem um desconto. Tem um repasse de fundo de garantia, tem um repasse do INSS. Se tem ticket de alimentação, costuma ter um percentual também de desconto. Então, eu te pergunto, quanto a pessoa vai com ele para casa? Se R$ 1.320, com esse vale de desconto, o cara vai vir com quanto para casa? Então, se tem a vaga de emprego, mas não tem um salário de igual, né? Então, o cidadão vai trabalhar e vai continuar na passando falta, né? Está sempre sufocado, fica difícil. Então, eu acho que para contratar o PCD, o salário no mínimo teria que ser igual aos demais. E também falta a capacitação, né? Porque a capacitação faz bastante diferença na hora da pessoa fazer o trabalho dele no dia a dia. Então, acho que a empresa, fichando a pessoa que não tem capacitação, fornece a ele, entendeu? Dá curso tal, onde é que a empresa vai usar ele ali, entendeu? Então, falta muito isso aí, entendeu? No meu ponto de vista. Mas portas abertas a gente acha. Só que, né, é igual eu estou te falando. Às vezes não convém a pessoa trabalhar numa empresa por ter o salário diferenciado. Ou seja, menos do que os demais. Então, não compensa. Eu entendo e concordo com o que o Valdeci está trazendo, e eu acho que ele quer falar também seria sobre desvalorização. Eu acho que a gente enfrenta muito isso também no mercado de trabalho. Eu falei sobre o ponto da gente ser contratado e das pessoas duvidarem da nossa capacidade enquanto trabalhadores. E também tem um outro lado também dessa moeda, que seria a gente vai, encontra a oportunidade, somos contratados para trabalhar numa empresa e chegando lá, essa empresa deixa a gente de lado, achando que a gente não consegue exercer a nossa função e nenhuma outra função. Né? E acaba nos desvalorizando, a gente acaba recebendo menos que as outras pessoas, porque o empregador simplesmente acha que, não, tá aí só para preencher a cota. Então, assim, eu acho que são fatos, assim, são pontos que a gente encontra, são dificuldades que a gente encontra na realidade, assim, no nosso dia a dia. E, assim, é algo que precisa ser trabalhado na cabeça do empregador e também dos colegas de trabalho. Né? Enquanto isso não for trabalhado, essa realidade não muda, assim, na minha concepção. Eu acho que seria esse o ponto, assim, a desvalorização. A gente sofre muito isso também, enquanto empregados, enquanto trabalhadores. Raíssa, dentro do dia a dia de vocês, o que você julga fundamental para vocês? Recursos, né? Qual o recurso que é fundamental, que ajudaria muito no dia a dia e que muitas das vezes não tem? Sim. Vou ter que repetir, porque são as palavras de ordem, né, pra gente, né, pra nós, pessoas com deficiência, que seria o quê? Recursos de acessibilidade e inclusão. Né? Lembrando, sim, que recursos de acessibilidade não envolve apenas tecnologias assistivas, não envolve apenas a questão arquitetônica, uma questão estrutural, né? Envolve também, né, esse rompimento das barreiras atitudinais. Então, assim, envolve a mente das outras pessoas, envolve a convivência com outras pessoas, a convivência em sociedade. Então, assim, na minha concepção, o que mais falta, assim, a questão da acessibilidade como um todo e a questão da inclusão também. Valdeci, para você, o que você julga ser assim, um recurso que é fundamental para você no dia a dia?
eu vou falar o que ela falou. Acessibilidade e inclusão. Isso só. Tendo isso aí, melhora muito e muito, muito. Qual a expectativa de vocês, assim, para os próximos anos, para os próximos dias, dentro da vida de vocês? A minha expectativa, na verdade, eu diria até que a minha esperança é que o mundo se torne mais anticapacitista. É que o mundo se torne, assim, um mundo verdadeiramente que acolhe a diferença. Essa é a minha expectativa, assim, é a minha esperança, assim, para tempos vindouros. Que o nosso futuro seja anticapacitista. Você, Valdeci, qual é a sua expectativa, assim, para os próximos anos, para os próximos dias? Olha, eu acho que a tendência é melhorar, porque, né, piorar não tem como. Então, eu acho que a tendência é melhorar. Eu acho até pela evolução, né, da tecnologia, pelo desenvolvimento assim, de novos recursos mesmo, de acessibilidade, por exemplo, eu acredito que a tendência seja melhorar, assim, eu Momentos concordo com como o esse, Valdeci. né, de falar sobre esse Isso. assunto, de debater. Só do fato da gente estar aqui, da gente ter voz, porque durante muitos e muitos anos a gente nem tinha voz. A gente nem saía de dentro de casa. A nossa vida era isolado dentro de casa, né? Sem ter voz, como se fôssemos objetos. Então, assim, só do fato de hoje estarmos aqui falando por nós, né? Aí a gente volta para o nosso lema, para o lema das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Só de estarmos aqui nos representando, isso para mim já é um grande avanço. Assim, então, a minha esperança é que isso cresça cada vez mais, assim, que a sociedade se transforme cada vez mais. Raíssa, tem alguma história no trabalho positiva ou negativa que você possa contribuir e contar pra gente? Tem sim, tem. Eu vou. Essa é a última pergunta? Eu acho que eu vou finalizar com uma história positiva. Vamos lá, Vamos lá. A gente já falou bastante, né, sobre os pontos negativos, então eu vou finalizar com uma história positiva que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Foi assim, era para ser um dia normal de trabalho, porém, muitas tensões ocorreram naquele dia por conta, enfim, de alguns entraves entre alguns colegas, né? E nisso a chefe entrou na sala e foi dar sermão em todo mundo. E nesse momento que ela deu sermão em todo mundo, ela meio que descontou em mim também, sendo que eu nem tinha muito a ver com a história. Mesmo assim, ela descontou em mim também. E depois que ela saiu da sala, eu me senti muito, muito, muito mal. Muito mal mesmo. Só que eu não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém. Fiquei na minha, fiquei quieta na minha. Só que nesse momento que eu comecei a me sentir mal, as colegas se sensibilizaram. Então, assim, uma das colegas, inclusive, né, eu guardo essa lembrança com muito carinho, ela chegou e me abraçou forte e falou: Rai, eu sei o que você está sentindo. E você não precisa ficar assim. A gente também passou pela mesma situação, a gente também tomou esporro, mas a gente está aqui para se ajudar. Então, assim, eu achei tão bonito esse gesto dela. Essa é uma lembrança que eu guardo com muito carinho. E, assim, por que eu tô trazendo isso como um ponto positivo? Porque em meio ali à turbulência do ambiente de trabalho, que a gente sabe que acontece, a gente acaba encontrando acolhimento, né? A gente acaba se ajudando quando a gente percebe que o outro, na verdade, é como nós. Então, assim, eu acho que eu finalizo assim com essa história. É uma história que me marcou, é uma lembrança que eu trago com muito carinho. E é uma história positiva que eu deixo aqui para impactar outras pessoas também. Legal. E a sua história, Valdeci? Qual a história que você traz pra gente de um dia a dia de trabalho? Olha, eu me sentia muito honrado na empresa que eu trabalhava, antes de eu entrar nesta que eu estou agora, que datas excepcionais, assim, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu trabalhava como segurança na loja, né? Aí a minha gerente, amor de pessoa comigo, ela fazia questão de me botar um look em mim, me vestir todo, me deixava com um brejo todo chique, gravata, me deixava na porta da loja com
um arranjo de flor, assim, uma cesta, né? Aquela bem feitinha, tipo de bambuzinho. Toda mulher que entrava, eu dava uma rosa e agradecia pela presença, né? Convidava para entrar na loja, olhar as promoções, entendeu? E isso me deixava maravilhado, né, cara? Porque não foi todas as empresas que eu tive esse tratamento, entendeu? Ela me vestia do pé à cabeça, tudo de terno, gravata, fazia até maquiagem se eu quisesse, deixava lá todo o string para receber as mulheres, receber os clientes, né? Então, cara, eu me sentia lá nas nuvens, cara. No meu aniversário, ela fazia questão, saía em segredo, falar nada para ninguém, buscava meu bolo de aniversário, refrigerante. Aí os amigos falavam, rapaz, essa menina não faz isso, nunca fez isso para ninguém, para você ela faz. Então, eu não sei se é porque, pela minha deficiência, se era a pessoa que eu era dentro da empresa, trabalhava direitinho, não sei. Eu sei que ela gostava de mim, ela saiu da empresa, eu também saí, nós se topa, porque até hoje nós temos um laço, uma amizade forte, entendeu? Super amiga minha. Então, eu me sentia muito honrado nessas datas excepcionais, entendeu? Me sentia lá em cima, né, cara? É muito, muito ótimo isso. Pô, que legal terminar esse momento aqui com positividade, né? Isso aí. Dentro de todos os desafios que tem no dia a dia, a gente termina com 2 histórias incríveis. É o que faz a gente seguir em frente. É positividade. Bom, quero agradecer a vocês esse momento que foi muito rápido e é uma honra ter vocês aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, agradeço muito o convite, amei estar aqui hoje, muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo, e até a próxima. Eu agradeço a todos vocês, pela excelente pessoa que vocês são, profissionais, deixa a gente super tranquilo, né, na hora de falar, e agradeço a Fernanda por ter convidado a gente para participar dessa campanha. Então, agradeço a todos vocês, né, de coração, que Deus abençoe todos vocês. E se for necessário, nós estamos à disposição, entendeu? Pode chamar que a gente faz novos trabalhos com vocês, entendeu? E me sinto muito honrado por estar aqui falando representando nosso colega, né? Falando da nossa dificuldade do dia a dia, o que deveria já ter sido feito para melhorar para a gente, e o que deve ser feito. Aqui nós estamos, né? A gente não representando 2, 3 pessoas, são milhares, né? Então, me sinto muito honrado por estar na posição que eu estou, estar representando meus colegas, entendeu? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá bom?